Glória a Deus. Isaías 43, amados, versos 18 e 19. Diz assim a palavra do Senhor: Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz, porventura não a sabereis. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Vou repetir, verso 18: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus vai fazer algo tremendo na sua vida essa noite. Nós vamos falar hoje, amados, a respeito de estilo de vida. Existem muitos padrões de vida. Mas qual é o estilo de vida que Deus quer que nós vivamos? Como Deus quer que nós vivamos? Então, padrões ou estilos de vida, há padrões que agradam a Deus, porém há padrões que desagradam a Deus. E esses padrões de vida que desagradam a Deus, eles criam, amados, desertos em nossos casamentos. Hoje é culto da família. Criam desertos em nossos casamentos. Criam desertos em nossas famílias. E essas áreas, elas ficam áridas. Essas áreas, elas ficam infrutíferas. São áreas onde temos usado o padrão do mundo ao invés do padrão da palavra de Deus. Hoje, muitos de nós, muitas vezes, nos utilizamos de padrões que desagradam a Deus, porque utilizamos padrões do mundo. Porém, Deus deseja que algo novo surja em nossas vidas. É desejo de Deus que nós vivamos conforme o desejo dEle, conforme a vontade dEle. Através de Sua palavra, Ele fará no ermo do nosso casamento. Às vezes, irmãos, transitamos por caminhos áridos, terras desérticas, no ermo de nosso relacionamento, relacionamento com a esposa, com o esposo, relacionamento com os filhos, relacionamento com os vizinhos, relacionamento com parentes, relacionamentos dentro da igreja, com irmãos em Cristo, relacionamento no nosso trabalho, na faculdade. Porém, o texto diz aqui que Ele, através da Sua palavra, colocará um caminho novo e rios no deserto. Ele faz isso, porque Ele é maravilhoso. Mas, pastor Oséias, o que é estilo de vida? São maneiras de pensar, são maneiras de agir que têm moldado a nossa vida através dos tempos. Isso é estilo de vida. E às vezes formamos o nosso próprio estilo. Outras vezes herdamos um estilo de nossos antepassados, dos nossos pais. Por exemplo, nós vamos falar algo aqui que está na Bíblia, está na palavra de Deus. E eu acho lindo isso, porque a Bíblia
ela relata tudo, ela não esconde o pecado da humanidade, ela não esconde os nossos pecados. Muitas vezes nós escondemos, mas a palavra revela. Observe bem, essa família que herdou um estilo de vida e levou adiante, por exemplo, o engano e a mentira dentro de uma família. Abraão mentiu, dizendo que Sara era sua irmã. Mas pastor Oséias, o pai da fé, mentiu. Mentiu porque ele estava com medo da morte. E ele mente, dizendo que Sara, na verdade era meia-irmã, né? Mas naquele contexto ela era sua esposa, e ele mentiu dizendo que era irmã. Abraão mentiu dizendo que Sara era sua irmã, e essa mentira continuou com seu filho Isaque. Isaque também mentiu. A mesma mentira do seu pai. Isaque também mentiu dizendo que sua esposa era sua irmã. E ele teve filhos. Por exemplo, Jacó. Continuou com Jacó. Jacó fingiu que era seu irmão Esaú. Todo mundo conhece essa história. A mentira de Jacó. Dizendo que era seu irmão Esaú. E continuou com a família. Os seus filhos. Os filhos de Jacó mentiram a respeito de José. Os irmãos venderam José e disseram ao pai que ele havia sido morto. Uma mentira. Estava dentro da família, já estava passando 3 gerações. E a família mentindo. E sofrendo as consequências da mentira. Todas as famílias, amados, precisam ter um estilo de vida baseado na palavra de Deus. É preciso que a palavra de Deus brilhe na escuridão. Deus chamou a minha família e a tua família para brilhar na escuridão. O mundo está negro, irmãos. Hoje de manhã no culto eu estava orando, os olhos fechados, e Deus mostrava uma multidão de pessoas em volta na escuridão, mas o céu azul, limpo, lindo, brilhando. Eu falei, Senhor, o que é isso? Ele falou assim, ofereça o céu a essas pessoas que estão na escuridão. Você já tem o céu. Deus já te deu o céu. Você pode glorificar e exaltar o nome dele. Vamos oferecer, irmãos, o céu para quem está na escuridão. Deus tem um padrão para as nossas vidas. Vamos ser exemplos no meio dessa geração que anda em trevas. É preciso que a palavra de Deus brilhe. João 1:5 diz que Deus é luz e que nele não há treva nenhuma. O nosso Deus é luz e a luz de Deus precisa brilhar em nossas vidas. Deixa a luz de Deus brilhar. Existem 2 estilos de vida. Um estilo de vida santo e um estilo de vida profano. Não tem outro estilo? Não, só esses 2. Só existem esses 2 estilos de vida. Um estilo de vida santo e um profano. O estilo de vida santo é aquele que se ajusta à palavra de Deus. É aquele que está conectado à palavra de Deus.
E o estilo de vida profano é aquele que não se ajusta com a palavra de Deus, ou seja, não é o que achamos. Amados, não é o que achamos. Nós achamos muita coisa. Nós estamos envolvidos com muita coisa. Não é aquilo que você acha que é certo ou errado. A palavra de Deus é o padrão. O que é que diz a palavra de Deus a respeito desse assunto, ou a respeito desse comportamento? O que é que diz a palavra? 1 João 2:20 diz assim: vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. Se eu e você, se nós temos a unção de Deus sobre a nossa vida, nós podemos entender tudo. Porque Ele revela para nós, amados. Ele se revela a nós. Vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis. Quantos aqui conhecem a verdade? Você já sabe a verdade. E ele disse: eu não escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque conhecem a verdade. Porque nenhuma mentira vem da verdade. Nenhuma mentira vem da verdade. Você sabe quando mente. Você sabe quando você está desenvolvendo um padrão de vida profano, contrário aos padrões da palavra de Deus. Qualquer estilo de vida que não se ajusta à palavra de Deus é um estilo de vida profano. Não tem aprovação de Deus. Deus não quer que nós vivamos dessa forma. A palavra de Deus expõe nossos padrões de vida. A palavra de Deus, ela dá o alvo e providencia um caminho para passarmos, irmãos, das trevas para a luz. Olha o que diz Jó 12:22. Das trevas, descobre coisas profundas e traz à luz a sombra da morte. Quantas pessoas estão vivendo à sombra da morte? Mas quando a luz chega, quando Jesus entra, as trevas são dissipadas. E a pessoa passa a viver na luz de Cristo, na presença de Cristo, no caminho de Cristo, no caminho verdadeiro. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Você está na verdade, você anda na verdade, você está no caminho, então você tem um estilo de vida conforme os padrões da palavra de Deus. Jesus nos redimiu, amados, e podemos sim ter bons casamentos. O mundo está dizendo que não. O casamento é oportunidade para amar, para desenvolver o amor. Mas o mundo está dizendo: não, que casamento? Sai fora disso. Viva a felicidade. Você pode casar com quem você quiser, quantas vezes que você quiser e com quem, de qualquer tipo de sexo. Homem, mulher. Esse não é o padrão, esse é um padrão, é um estilo de vida profano. Deus reprova. Deus reprova. É pecado. É pecado. Leva o homem à morte, à separação eterna de Deus. Podemos sim ter bons casamentos. Podemos sim ter bons relacionamentos em casa, com os nossos filhos, com os nossos irmãos em Cristo. Jesus é quem nos dá vida e vida com abundância. Glória a Deus.
E a nossa aliança com Cristo, irmãos, nos proporciona uma vida vitoriosa. Não abra mão da sua aliança com Deus. Não abra mão da sua aliança com Cristo. Isso te proporciona uma vida vitoriosa. É o inimigo que quer te derrotar, te colocar para baixo. Ele cria situações, até desesperadoras. E a arma que ele utiliza é sufocadora. Ele pressiona a mente. Pressiona a mente. Diz que não tem mais solução, que a pessoa é para se suicidar. Mas o Espírito Santo vem e toca no coração dizendo: não, eu vim para dar vida. Receba vida, receba alegria, receba a verdadeira paz. Jesus diz em Mateus 5,14: vós sois a luz do mundo. Nós temos a luz de Deus, irmãos, como família, como pessoas escolhidas por Deus para brilhar nas trevas. Olha o que diz o texto: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Não se pode. Porque ali a luz, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Deixa a luz de Deus brilhar em sua vida. Pastor, mas eu errei, eu falhei. Você plantou uma semente ruim, talvez, no casamento, na empresa, na sociedade. Você veio no lugar certo. Deus te trouxe aqui para falar contigo. Essa semente durou até hoje. Você poderá plantar uma semente nova e a tua vida mudar. Você passar a brilhar e a ser um exemplo diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai que estás nos céus. Deus quer ser glorificado através das nossas vidas, irmãos, das nossas famílias. Não abramos mão de nossas famílias. As pessoas estão terceirizando os seus filhos. Não, agora é o seguinte, eu coloco na mão da escola. Não terceirize a vida dos seus filhos. Cuide dos seus filhos. Ensine os seus filhos. Encuque, como diz Deuteronômio, na cabeça dos seus filhos a palavra de Deus, para que não se esqueçam do caminho que devam andar. Isso é responsabilidade, não é da escola, não é da internet, não é de ninguém, são dos pais. Os pais são responsáveis. Que Jesus está dizendo: se há pecado em nossas vidas, a luz de Deus não pode brilhar. Tem pecadinhos às vezes escondidos lá dentro do nosso coração. Pecados. Aí a luz de Deus não pode brilhar da maneira como Deus deseja. Por quê, pastor? Porque o pecado nos faz colocar a nossa luz debaixo de um cesto. Sufoca. A pessoa não consegue andar. Não pode aparecer, não no sentido de se mostrar, de se vangloriar, não é isso não. É de ser um crente verdadeiro, fiel a Deus e testemunha das coisas de Cristo. Quando as pessoas olham para mim e para você, eles devem olhar: a luz de Cristo está brilhando, aí está indo Jesus. Jesus está caminhando, Ele está passeando. Quando olharem para as nossas vidas. Mas o pecado nos faz colocar a nossa luz debaixo de um cesto. O pecado não é apenas uma questão particular, irmãos. Não está relacionado apenas com aquilo que a pessoa faz. Observemos. O
pecado prejudica o nosso cônjuge. O pecado prejudica a nossa família. O pecado prejudica os nossos filhos. O pecado prejudica a igreja. O pecado prejudica o resto do corpo. A noiva do Cordeiro. A igreja de Jesus. Mas não é fácil, né, irmãos, falar sobre o pecado? Não é fácil. O pecado prejudica. Ele destrói a vida da pessoa. E o inimigo, o acusador, ele vem. Não faça isso porque senão eu vou te expor. Eu vou te expor, vou falar, vou mostrar quem você é. E a pessoa fica com medo, ela teme, se apavora, porque as pessoas não podem saber. Não podem saber, tem que ficar oculto. Mas olha o que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz, João 1, 9. 1 João 1 e 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você pode glorificar e exaltar o nome do Senhor. Confessemos, irmãos, as nossas culpas. Muitos casais, muitos casamentos estão sendo destruídos porque não há mais confissão de pecado. Mas Deus está interessado na sua vida, porque a tua vida é importante. É muito mais importante do que coisas. É muito mais importante do que os seus negócios. Mas o inimigo às vezes tenta inverter esse negócio. Não. Não fala, não confesse. Não ore, não se aproxime de Deus. Mas Deus, através do Espírito Santo, diz: confesse, para que você tenha vitória. Confesse para que você chegue às mansões celestiais. Confesse, para que você possa ter autoridade sobre o inimigo. Quando ele bater na tua mente, na porta de tua casa, você possa dizer: sai daqui, aqui não, aqui quem mora é Jesus. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. O que João está dizendo, irmãos, é que devemos nos arrepender e virar as costas para o pecado. Pastor, é possível isso diante de tantas mazelas desse mundo? Para onde você olha ao pecado, vire as costas para o pecado, diz o Espírito de Deus à tua vida. Pecados do passado, que muitas pessoas enterram profundamente e ficam guardados no coração, ficam guardados lá na mente. Pecados do passado e pecados do presente, que são aquelas pequenas áreas, sabe aquelas pequenas áreas, pequeninhas, áreas privadas, que achamos que Jesus não consegue controlar. Há muitas áreas da nossa vida, irmãos, não tem problema nenhum, não faz mal, né?
pecadinhos do presente, que achamos que Jesus não pode controlar. Ele é o Deus da minha e da sua vida, Ele pode controlar sim. Peça ajuda do Espírito Santo. Ele pode controlar sim, te dá força. A palavra de Deus diz que somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ele te ama, Ele te quer bem. Não faça aliança com o pecado. Viva uma vida vitoriosa. Devemos entender que Deus nos dará forças para resistir ao inimigo quando nos submetemos ao Senhor. Vamos nos submeter a Deus, irmãos, ao Senhor. Vamos resistir o diabo, a Bíblia diz, e ele fugirá de vós. Quantas pessoas dão abertura e não resistem, e o inimigo entra, ele sobe em cima e faz o que quer depois, e a pessoa vive uma vida sem a vitória que Deus preparou. Vamos resistir. Vamos ter cuidados com as justificativas, irmãos. Eu sempre falo isso aqui. A justificativa é pior que a mentira. Por que você não fez isso? Você não viu? Você não tinha esse compromisso, esse comprometimento. Ah, mas isso e aquilo outro. Justificativas. O arrependimento quebra o ciclo dos velhos padrões de pecado. Deus quer que o homem, sentido genérico, o homem e a mulher, todos nós, nos arrependamos. E Ele se agrada sim, quando nós confessamos, nós entendemos que nós estamos levando um padrão de vida diferente daquilo que Ele quer, daquilo que Ele deseja. Aí justificamos. Não vivo, sabe por quê? A carne é fraca. Não vivo o padrão da palavra de Deus, porque a carne é fraca. Mas a Bíblia diz o seguinte, que o Espírito está pronto. E a Bíblia diz também, andai em Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Se fortaleça no Espírito. Viva no Espírito e você vai vencer. Vai superar as dificuldades. A carne é fraca sim. Se a pessoa andar na carne, ela vai produzir as obras da carne. Veja quais são as obras da carne lá em Gálatas. Prostituição, impureza, adultério, fornicação, mentiras, bebedices, muitas coisas dessas são obras infrutíferas. Mas quando nós andamos em Espírito, o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, temperança, fé e mansidão. Contra essas coisas não há lei. Ninguém poderá te deter, e o nome do Senhor será exaltado e glorificado. Levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. Glória a Deus. Isso é maravilhoso. Diz, contra essas coisas não há lei. Se não há lei, vamos viver assim. Padrões da Bíblia. Padrões da palavra de Deus. Não vamos resistir, amados, à operação do Espírito de Deus. Deus quer operar na minha vida. Deus quer operar em sua vida. Deus quer que andemos totalmente livres em todas as áreas da nossa vida. Ele quer que vivamos livres.
O mundo nos aprisiona, irmãos. Mas Deus quer que nós andemos livres. Gálatas 5 e o verso de número 1. Olha o que diz. Estai, pois, firmes. Olha que palavra linda, irmãos. Estejamos, crianças, adolescentes, jovens, irmãos, obreiros. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Se o Cristo vos libertou, verdadeiramente sereis livres e conhecereis a verdade vos libertará. Essa é a liberdade de Cristo. Que conheçamos a verdade. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis, preste bem atenção, não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. É muito importante esse texto, esse finalzinho. Você tem a liberdade em Cristo, a liberdade que é em Cristo. E a recomendação de Paulo aos Gálatas aqui é o seguinte: cuidado, não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. O que é o jugo da servidão? Debaixo do jugo do pecado. Ele já nos libertou para sermos livres. Nós já fomos justificados. Sendo, pois, justificados pela fé em Jesus Cristo, temos paz com Deus. Você já foi justificado. Já fomos justificados. E hoje nós temos paz com Deus. E não estamos mais debaixo do jugo do pecado. As pessoas do mundo de hoje, irmãos, estão acostumadas com o pecado. Mas vivem com medos. E aí se sentem obrigados a enganar para manter o pecado oculto. Isso é comum. As pessoas enganam. E quando a pessoa comete o pecado, ela engana os filhos. A esposa engana o marido. O esposo engana a esposa. Engana lá no trabalho. Para quê? Tudo isso para quê? Para manter o pecado oculto. Mas Tiago 5,16 diz que devemos confessar os nossos pecados e orar uns pelos outros para que sejamos sarados. Para que sejamos curados. Errou? Confesse. Peça perdão. Procure pessoas da sua confiança. Converse. Abra o teu coração e fala: aconteceu isso, me ajude em oração. Vamos ajudar. Não vamos falar pecado de ninguém. Vamos ajudar. Para quê, irmãos? É o texto bíblico que diz: para que sejamos sarados. Para que sejamos curados. Uma família curada. Um esposo curado. Esposo ciumento é terrível, isso não é de Deus não, nem esposa. Isso é um espírito diabólico. Tem que passar pela cura. Peça ajuda. Cura. Um esposo curado. Uma esposa curada. Um filho, uma filha curada. Uma igreja saudável, cheia da graça e do conhecimento e do poder de Deus. Vamos ser assim, amados. Sabe por quê? Porque quando há um abscesso no corpo, ele precisa ser furado. Pastor, o que é isso? Sabe, há pessoas
que estão com um abscesso, inchada pelo pecado. Precisa ser furada. Quando uma pessoa está com um abscesso, precisa ser furado. E às vezes, irmãos, precisa expor para drenar aquela infecção, para que a cura se realize, para que a cura chegue. É necessário. E nós precisamos ser agentes de restauração. Eu quero propor aqui a De Família. A De Família. Vamos ser esse agentes de restauração. Vamos ser esses agentes discipuladores. Vamos discipular Campo Grande, irmãos. Vamos levar a palavra genuína a Campo Grande. Vamos transformar vidas de dentro para fora. Vamos fazer isso. Mas primeiro, vamos começar conosco. Com cada um de nós. Cada um de nós, dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Vamos estar curados. Vamos contar com a ajuda do Espírito Santo. Ele está disponível, Ele está pronto. Vamos ser guiados por Deus. Guiados pelo Espírito Santo. Muitas vezes, irmãos, as lágrimas fazem parte da cura. E nós não queremos chorar, não queremos estar aos pés de Jesus. Precisamos sim, muitas vezes, irmãos, sentir as nossas mazelas, os nossos pecados, pensamentos ruins, pensamentos maus. Vamos chorar os nossos pecados diante de Deus, vamos pedir a cura do Senhor. Vamos permitir que as lágrimas quebrem a dureza do nosso coração. Ezequias chorou muitíssimamente, diz a palavra de Deus, era um rei. Mas ele chorou muitíssimo e recebeu a sua vitória. Deus te trouxe a que chore aos pés dele. Clame a Ele, suplique a Ele e Ele te dará uma grande vitória. Glória a Deus. Vamos perdoar, irmãos. O perdão faz parte da cura, viu? Perdão faz parte da cura. O perdão é a chave para a cura. Perdoe o seu cônjuge. Perdoe o seu filho. Perdoe a sua filha, os seus familiares. Alguém falou mal de você. Isso não pode te afetar. Você tem o amor de Deus em sua vida. Está dentro de você. Perdoe. Perdoe a si mesmo. Há pessoas que não se perdoam. Cometem um deslize. Eu não me perdoo. Não dá mais para caminhar, não tenho força mais porque eu não perdoo nem a mim. Mas Deus te trouxe aqui essa noite para dizer: perdoe a si mesmo, porque Jesus já te perdoou. Ele já te perdoou. Não fique cobrando tanto de você. Por que essa cobrança, essa autocobrança ao extremo? Isso leva a pessoa à depressão, à angústia, a traumas, a ansiedade. Se perdoe, viva. Ele te libertou. Ele já te libertou, Ele já te perdoou. Escreveu o seu nome no livro da vida e lhe garantiu vida em abundância. Tome posse dessa vida em abundância e desfrute do melhor de Deus para a tua vida. Deus quer que você desfrute do melhor para a sua vida. Eu quero convidar vocês para emparelhar os escudos. Vamos emparelhar os escudos da família. Emparelhe os escudos da sua família, para se protegerem dos seus pontos fracos. Você sabe quais são os seus pontos fracos. Emparelhe a família,
Sabe aquele escudos todo fechado? O inimigo vem, está tudo fechado. Não há brecha, não tem como atacar, não tem como atingir, porque estão protegidos. Não permitam nunca mais que o diabo os divida e os derrube. O diabo quer dividir, derrubar, ele quer maltratar, ele quer ver você no chão. Ajudem-se a se proteger um ao outro de pecados futuros. Para a família, cuidem-se, cuidem um do outro. Esposa, proteja o teu marido, não fica só no ataque. Esposo, proteja a tua esposa. É o maior bem que Deus te deu, é a tua esposa e o teu esposo. Ah, mas não é os filhos? Não, não vem com essa não, tá? Não são os filhos. Os filhos são herança de Deus, não é dos pais. Se você não entregar os seus filhos para Deus, você corre um perigo enorme. Os filhos são herança de Deus. Aí os pais falam, minhas heranças. Não é não. Os filhos são do Senhor. Do Senhor. Entregue para Ele. Cuida do meu filho. Isso o Senhor me deu para eu administrar. Para eu cuidar. Para amamentar. Né? Nasceu amamentar. Para cuidar. Para proteger aqui. Para instruir. Mas Ele é teu, Senhor. Ela é tua, Senhor. Ore e clame ao Senhor pela vida deles. Emparelhem-se. E para o casal, o ataque do inimigo, preste bem atenção, irmãos, é contra a sua posição de uma só carne. Para o casal. O inimigo, ele ataca a família de forma violenta e os casamentos estão sendo desconstruídos. E o ataque do inimigo é da posição de uma só carne. Ele quer destruir. Quer desfazer isso, essa verdade bíblica. Não deixe o inimigo usar o seu corpo para destruir essa verdade. Não se permita. Mas pastor, aconteceu isso comigo. Eu passei por A, B, C, D. Tudo bem. Você teve esse dissabor. Mas agora você conhece o ideal de Deus. Você vai lutar e defender os princípios da palavra de Deus. Lute por isso. Devemos manter padrões santos, baseados na palavra de Deus. Façam orações com a família. É melhor um tempo curto e constante do que tempos longos e inconstantes. Ah, eu vou orar 2, 3 horas. Oh, glória a Deus. É muito bom passar 2, 3 horas na presença. Olha, nem os discípulos conseguiam passar uma. Jesus reclamou. Nem 1 hora vocês podem orar comigo. Estou precisando, eu estou na última aqui, angustiado. Minha alma está angustiada até a morte. E vocês não podem orar 1 hora comigo? Não, foram dormir. Dormiram. É difícil orar. Orem. Que seja tempo pequeno. 10 minutos. Mas orem. Mas que seja constante. Seja constante. Estejam juntos. Sejamos rápidos em nos arrepender. Sejamos rápidos em nos perdoar. E ser abertos, honestos, transparentes, um com o outro. Casais precisam ser transparentes. Coisas escondidas dentro do celular. Um não pode ver o que o outro faz,
porque tem algo escondido aí. Sejam honestos, transparentes um com o outro. Obedeçamos à direção do Espírito Santo. Obedeça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus e pratique a obediência. A obediência coerente, irmãos. Observe. Obediência coerente. Porque existe a obediência incoerente. Você recebe uma ordem que está fugindo do padrão. De pessoas que não vivem padrão da palavra de Deus. Essa obediência é incoerente. Incoerente. Obediência coerente melhorará cada vez mais a nossa capacidade de receber a orientação de Deus. Quando nós somos obedientes à voz de Deus, nós aumentamos a capacidade de ouvir a Deus. Ouvir a voz de Deus. Vamos fazer isso, amados. Vamos obedecer à direção do Espírito. Família, tudo bem aí, irmãos? Tranquilo aí? Deus não tem um plano B para você não, viu? O plano de Deus é A. Deus tem um plano A para mim e para você. Deus não tem plano B. Quando nos arrependemos de ter deixado de seguir o seu plano, Deus tem um plano, mas às vezes nós seguimos outros planos, seguimos o nosso plano. Mas quando nós nos arrependemos, Ele fala, o plano continua de pé, é plano A para você. É plano A para a sua família, para a sua casa, para a sua vida. Glória a Deus. Deus está 100% comprometido, irmãos, com o nosso sucesso, dentro do plano que Ele tem para as nossas vidas. Ele está comprometido com você. Nós é que nós fugimos, né? Nós fugimos, mas Ele está comprometido. O plano dele não muda. Vamos fazer isso. E a luz de Deus brilhará em nossos lares. A luz de Deus brilhará em nossos corações. Onde havia trevas, a luz brilhará. Vamos levar o conhecimento da glória de Deus a outras pessoas, especialmente dentro do nosso lar. Dentro da nossa casa. A luz de Deus precisa brilhar. O inimigo não terá nenhum poder para nos segurar. Você pode dizer, o inimigo não tem nenhum poder para me segurar, porque não há condenação para a minha vida, porque eu sou justificado pela fé e eu tenho paz com Deus. Glorifique e exalte o nome do Senhor. Glória a Deus! Você tem paz com Deus. E para finalizarmos e orarmos, irmãos, já passamos um pouquinho, mas paciência aí, tá? Mais um pouquinho. O poder está na unidade. O poder está na unidade. Não podemos estar divididos entre Cristo e o diabo. O poder está na unidade. Precisamos estar unidos. Jesus disse que todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e a casa dividida não subsistirá. Preste atenção. Homens, esposos, vocês são sacerdote dos seus lares. A sua casa não pode estar dividida. Fique esperto, porque o inimigo quer dividir.
e toda casa dividida não subsistirá. Tenha essa sensibilidade espiritual, porque a responsabilidade é do homem. Aí a mulher, ela tem a sua responsabilidade, mas a responsabilidade maior Deus vai cobrar do homem, do sacerdote. Um lar, uma casa, uma família, uma igreja unida e aliançada com Cristo é a base central, ou melhor, da central elétrica que multiplica o nosso poder. Central elétrica. Vamos distribuir esse poder, irmãos? Vamos estar unidos? Vamos estar aliançados com Cristo? E vamos distribuir esse poder. Vamos deixar a luz de Deus brilhar em nossas vidas. Fiquem de pé. Eu quero orar por você. A palavra foi diferente hoje, né, amados? Mas eu tenho certeza que vai enriquecer a tua alma, a tua vida. A tua vida. Levítico 26 e número 8. Diz assim, e isso aqui é o que acontecerá no seu lar. 5 de vós perseguirão a 100. Como? Como é que 5 perseguem 100? 100 de vós perseguirão 10.000. E os vossos inimigos cairão diante de vós. Tome posse dessa vitória para o teu lar, para a tua casa, para o teu ministério, pastores. Vamos tomar posse dessa vitória. 5 de vós. Aí eu imaginei aqui no texto. 5, o homem, a mulher, uma família média, vamos dizer assim, com 3 filhos. Sofrerão ataque, sim, de 100. Cem poderão atacar, mas 5, ao invés de fugirem, perseguirão 100. Deus te dará essa força. Deus te dará esse poder. E o nome dele será exaltado na sua vida. Levante a sua mão e tome posse dessa vitória. Pai maravilhoso, Deus eterno, nós ouvimos a tua palavra, Senhor. Uma palavra que nos confronta, não afronta, mas ela nos confronta. Para que nós possamos viver um estilo de vida baseado na tua palavra. O mundo é mau. O mundo caminha para a perdição, mas a tua igreja caminha para a grande vitória. E nós pertencemos, nós somos a igreja, somos família. Derrame da tua graça, derrame da unção do teu Espírito Santo. Reveste as famílias com o teu poder, com a tua graça, para que possam vencer e não recuar, para que possam viver esses princípios que foram colocados aqui. Fortalece, fortifica e aperfeiçoa cada um dos teus filhos. Ajude-nos, ó Deus, a fazer a tua vontade, a viver aquilo que tu queres. E também, Senhor, permite-nos desfrutar de todas as tuas bênçãos. Não abrimos mão das tuas bênçãos para com as nossas vidas, quer sejam espirituais, quer sejam materiais. Derrame sobre nós as tuas bênçãos. Venha o teu reino, execute a tua vontade sobre as nossas vidas. Nós pedimos ao Senhor, nos ajude para que possamos ajudar. É a nossa oração intercessória, abençoadora, em favor de cada família aqui representada. Que as famílias saiam daqui hoje
certas da vitória. Que o Senhor possa dar a cada um de nós conquistas, conquistas, conquistas nesse mundo, porque tudo pertence ao Senhor e está sobre os teus cuidados. Se está sobre os teus cuidados, protege cada um dos teus filhos, amparando-os, dando saúde. Eu profetizo nessa noite saúde física, emocional, espiritual a cada um dos teus filhos. Eu faço essa oração no nome que é sobre todos os nomes, o nome de Jesus. E todos dizem amém. Glória a Deus.